Presta atenção numa coisa. A gente tá aqui conversando sobre o Fluminense e Chelsea faz 29 minutos. Quantas vezes a gente falou o nome do Ganso? Nenhuma. Nenhuma. O Ganso desapareceu nesse Mundial. E não dá pra dizer que seja a morte do camisa 10, porque o Cole Palmer tá dando aula de jogar de 10. Não dá pra dizer que é um veterano, porque o Thiago Silva dá aula como aos 40 anos de idade. O Ganso sumiu nesse Mundial. Jogou 45 minutos. O Nonato jogou 303. Ele jogou ali contra... O Renato apostou nele contra o San, né, PVC, no segundo jogo. Isso. Que foi um jogo ali em que o Fluminense não foi bem. Foi o pior jogo do Fluminense. Foi o pior jogo do Fluminense, né, Lívia? Do Mamelotti também não foi um bom jogo, mas o San, o time foi muito desconcentrado ali, né? Tomou o gol, sofreu gols que não deveria ter sofrido. E sai em baixa do Mundial. Quão em baixa, na verdade, sai do Mundial o Ganso, PVC? Eu acho que o jogo dele não é um jogo do Campeonato Brasileiro. Tá claro que ele não conseguiu jogar. E foi contra o Suns. Foi contra o Suns, imagina contra o Chelsea. Não dá para dizer que é impossível ele entrar no jogo amanhã. Não é impossível. Mas a gente não tá cogitando. A gente cogita o René, a gente cogita o Thiago Santos, eu cogitei de manhã até o Manuel. Não tem o Martinelli, tem que mexer no meio campo, a gente fala sobre o Hércules. E não fala sobre o Ganso. Fala sobre o Serna, pensando no Canóbio. Sobre e não tem Ganso. É verdade. PVC, eu acho que é uma discussão muito parecida, guardada as devidas proporções, que a gente teve durante o Mundial em relação ao Pedro. E depois também em relação ao Arrascaeta. E acho que o Veiga também entra nessa, Igor. Também é um nome que não foi tão utilizado, né? Teve chances, mas o time funcionou melhor sem ele. Capacidade técnica dos caras é indiscutível, mas o quanto eles estão conseguindo casar isso com a situação física para que nesses jogos que precisa dar, todos precisamos dar, né, enquanto estamos no futebol, dar algo a mais em termos físicos, mas, de novo, nessa rotação que o nível ambiente internacional traz para os times, né, para o desempenho de campo, o quanto eles estão conseguindo aliar a genialidade técnica, capacidade de leitura de jogo, ao aspecto físico de intensidade. O Nonato foi um leão na marcação ali da primeira linha de marcação de pressão, assim, no jogo contra a Inter, a gente lembra, né, o Renato abriu o Arias para um lado, o Cano para acompanhar o outro, né, na linha de para acompanhar os dois zagueiros das pontas, né, da linha defensiva de 3 da Inter de Milão, e o Nonato ficou ali cobrindo a faixa central praticamente toda nessa primeira linha de enfrentamento do Fluminense. Então, é difícil a gente imaginar o Ganso conseguindo fazer essa função por ali, né, com o que ele tem agora, e enfim. Eu citei 2 caras do Flamengo e o próprio Veiga, que são bem mais novos que ele. O Ganso é 8'9", já está com seus 35 para 36 anos. Então, a idade também tem essa discussão, entra também nessa equação toda. Então, eu entendo que é um pouco por conta disso. O nível de questão física que, para um modelo de jogo que o Fluminense tem implementado agora nesse Mundial, o que o Ganso pode entregar, não só com a bola no pé, mas sem a bola. Então, vamos voltar nessa discussão que parece, a gente já falou nisso sobre outros clubes, mas que é real, é a diferença da entrega física que se precisa para ser brilhante no futebol brasileiro e quando se está num palco internacional.